A paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para todos, meus amigos, irmão Cristo, que vos comunico mais uma vez, teu irmão Cristo, pastor Fernando Santos, do canal Verdade Cabelo traz para mais um vídeo com o tema Enterro Cancelado. Vem comigo depois da vinheta. Meus irmãos, meus amigos, está registrado aqui em Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, a história do filho da viúva de Naim. A Bíblia vai relatar depois de Jesus ter curado, feito um milagre no servo do centurião, dizendo apenas uma palavra e o servo dele fora curado. No outro dia, ou no dia seguinte, Jesus vai à cidade chamada Naim, e o seu discípulo o acompanha, e também uma grande multidão o acompanhava por devido tanto ele ser o Filho de Deus, por devido também os milagres, sinais que ele operava. Somente quem era Filho de Deus, o próprio Nicodemo disse, pode fazer esses milagres e sinal que tu fazes. Jesus chega próximo à cidade de Naim, ou na entrada de Naim, estava indo uma outra multidão, e nessa multidão estava amigos da viúva de Naim, o seu filho carregando ali no esquife ou no caixão, e a Bíblia deixa bem claro que o filho era filho único. Depois dessa mulher haver perdido o esposo, agora vai perder o filho. Ou seja, já era acostumado em meio à multidão já levar ali para enterrar, pois já havia enterrado o teu esposo, e com certeza tinha uma multidão aqui na cidade de Naim. Duas multidões, uma se alegrando pelos sinais do mestre no meio deles, pelo Deus vivo está no meio deles, operando maravilhas e sinais, e uma outra multidão entristecida pela destruição. Nós observamos que essas duas multidões também tinham duas coisas diferentes. Uma era o Cristo, que é a vida, estava no meio de uma multidão, e o outro, a morte, que havia ceifado o filho da viúva de Naim. Então, duas multidões se encontram. Dentro disso tudo também tinha no cemitério aquele que era coveiro, esperando enterrar mais um corpo, o filho da viúva de Naim. Quando as duas multidões se encontram, algo sobrenatural acontece, que a Bíblia vai dizer no versículo 13, Jesus olhando para a multidão, olhando para a situação, a multidão, que a morte reinava, Jesus moveu-se de íntima compaixão e disse para aquela mulher que estava entre a multidão: não chores. Observando essa fala de Jesus, ele dizendo não chores, a Bíblia diz que ele moveu de íntima compaixão ou do seu interior, lá do seu ânimo, de dentro para fora, do seu coração. Nós não observamos algo muito sério, poderoso e simples. Quem moveu de íntima compaixão foi Cristo. Ele fala para a mulher não chorar. Agora, Jesus dá uma palavra de ânimo para essa mulher e para a multidão que estava perto. Não chores. E é nos maiores momentos de desânimo, de dificuldade, que nós temos que lembrar dessa mulher, da viúva de Naim. Quando sentimos mais esquecido, ou quando sentimos mais desprezado, é que nós devemos lembrar do que Jesus foi fazer para essa viúva. Ele chega para ela, claro que ela observa o semblante dela, vê que ela estava chorando e diz: não chores. Os altos e baixos da vida, ou mais baixo do que alto, já havia chegado na vida dessa mulher por várias vezes. É a segunda vez que ela vai enterrar alguém. É a segunda vez que a multidão está chorando ao redor dela. É a segunda vez que ela chora. Só que na primeira vez que ela chorou, entre a multidão, Cristo não estava.
Quando ela chora agora no meio de uma multidão, Cristo Jesus vem com a multidão e fala: não chores. Jesus vai parar o enterro. Interessante tudo preparado, tudo organizado, tudo ajustado para enterrar o filho dela. Uma multidão alegre descendo, indo de encontro à cidade de Naim, e uma multidão subindo, indo de encontro ao cemitério. Os dois se encontram, o dono da vida está no meio. A palavra é: não chores, com a mulher que já estava acostumada a sofrer, acostumada a chorar. E dentro desse texto, Jesus tem a palavra para nós, e a palavra primeiramente é: não chores. Independentemente do que está acontecendo no meio da nossa vida ou no meio da multidão, Jesus virá ao nosso encontro e vai dizer: não chores. A Bíblia diz que Jesus, depois de mover-se de compaixão, toca no caixão. E quando ele toca no caixão, presta atenção, ele toca no caixão, a multidão para. E ele dá uma palavra quando a multidão para: jovem, a ti te digo, levanta-se. Imagina um susto, imagina um assombro da multidão que estava chorando. A outra, que estava com Cristo, já estava acostumada a ver ele fazer milagre. A que estava com a viúva de Naim, não. Era acostumado a chorar, um era acostumado a sorrir. Um estava acostumado com a vida, a outra multidão, que estava mais a viúva, estava acostumada com a morte. E lá via, numa vez, sepultar mais um. Ele nos toca e diz: levanta-te, te dou a ordem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Ou seja, aquele que era defunto, Jesus dá uma ordem, ele ouve a voz de Cristo, a multidão que estava triste para, ele levanta e começa a falar. E quando ele começa a falar, essa multidão se alegra. Jesus pega o jovem e entrega a sua mãe. E todos ali se maravilharam. Todos ali, houve-se um assombro e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se manifestou no meio de nós e Deus visitou o povo. Como que Deus vai visitar nós? Deus vai visitar nós através de Cristo quando o momento estiver mais difícil, quando o momento estiver impossível, quando o momento já não tem mais saída. Talvez estamos no meio de multidões, de derrota, de tristeza, de morte, de agonia, mar de solidão. Jesus vai dar uma palavra que não chora, ou seja, fica tranquilo. Eu vou tocar, eu vou fazer, eu vou operar. Imagina agora, depois que o jovem levanta, eles voltam para a casa dela. Com certeza a multidão volta juntamente para a casa da viúva de Naim, não mais para chorar, ou se chorasse agora já era de alegria, já era de gozo, já era de estar ali bem leve, porque o mestre deu vida. Imagina agora o semblante do coveiro, ou daqueles que esperavam próximo ao cemitério. Ao enterro vai ser 3 horas, já chegou 3 horas, já chegou 4 horas, já chegou 5 horas. Talvez aqui deu 6 horas da tarde, o coveiro disse: eu vou lá em Naim, vou lá saber o que está acontecendo na cidade. E quando ele chega, não tem mais multidão carregando o esquife, mas tem uma multidão agora se alegrando na casa da viúva de Naim. Ou seja, aonde era multidão, e existia 2 multidões, uma de alegria, uma de tristeza, tornou-se uma com Cristo, uma multidão de alegria, uma multidão de vida, uma multidão agora onde o nome do Senhor estava sendo glorificado.